Pessoal, eu tô gravando esse vídeo pela quinta vez. Tá. O primeiro eu gravei e saiu mudo. O segundo não saiu bacana. No terceiro eu fui colocar meu filho pra dormir e terminei dormindo e por aí vai. Interrompi o vídeo no meio, mas vamos lá, estamos no quinto vídeo. Tem uma coisa que eu não gosto de falar pra vocês aqui. E quando eu ouço eu fico assim altamente enfurecido. É quando algum desses gurus de internet falam que para que as coisas comecem a andar pra você, você precisa criar uma rotina saudável, você precisa criar suas próprias permissões e você precisa viver de uma maneira que você não acredita que seja aquilo que vai trazer seu resultado, tá? E eu tenho uma triste notícia a te dizer, a te falar nesse momento. Eles estão certos. Eu tô falando pra vocês porque eu sou prova viva disso. O que que acontece? Eu tenho alguns anos que eu travo uma batalha contra o alcoolismo e eu não, como eu posso dizer pra vocês, eu travo essa batalha há um bom tempo, mas eu só identifiquei que meu principal inimigo era isso há um ano, 2 anos atrás. E isso foi um passo muito importante porque quando você identifica aquilo que está te fazendo muito mal, o que é que acontece? Você sabe contra quem lutar e contra o que lutar. E a partir disso daí você passa a estudar as melhores estratégias possíveis para que você consiga vencer, tá? Eu tenho um histórico familiar de bebida, né? O meu pai, ele foi alcoólatra, bebeu por muito tempo, hoje tem 5 anos que não bebe, né? Minha mãe também não bebe mais tempo, mas assim, dentro de minha família eu tenho vários exemplos de pessoas que perderam negócios por conta de bebida. E em dado momento, né, sendo redundante aqui falando, eu percebi que isso estava me fazendo muito mal. Muito mal pela quantidade de dinheiro que eu gastava, pela ressaca moral que eu tinha posteriormente. Muito mal porque eu não conseguia juntar dinheiro para colocar em um projeto e colocar esse projeto para rodar, né? E isso daí terminava me ceifando, me atrapalhando, fazendo com que muita coisa que eu planejasse, por mais que eu tivesse o conhecimento, eu não conseguisse dar continuidade. E eu tenho que compartilhar isso aqui com vocês, beleza? Uma coisa que, assim, eu tenho levado em consideração é o seguinte: tudo que a gente precisa ter, além de Deus, porque Deus no primeiro lugar, tá? É uma direção para saber o que que se vai fazer, né? O que que eu devo fazer? Qual é meu ponto de partida? Para que direção onde é que eu quero chegar, tá? Então a gente tem que ter uma direção, beleza? Nessa direção a gente tem que saber o que fazer, tá? Então, o que é que eu faço para chegar até sair do ponto A e ir até o ponto B, e C e D e por aí vai? E depois que você faz isso, assim, isso tá me dando recurso, tá? Onde é que eu vou colocar o meu recurso? Onde é que eu vou investir o meu recurso? Por que que eu tô falando isso para vocês? Porque muita gente se perde no meio do caminho. Quantas vezes eu iniciei alguma coisa, ganhei algum dinheiro e peguei o próprio dinheiro que eu ganhei e gastei com besteira ou com bebida? Já aconteceu. A síndrome do falso rico, que na verdade nem era. Dinheiro pouco, por sinal. Beleza? O que que vinha acontecendo bastante comigo? Eu iniciava algum projeto na segunda-feira super entusiasmado, domingo eu pensava basicamente o tempo todo nele. Ou então eu já vinha construindo isso em minha mente de meses e tal, e chegava um dado momento, uma data que eu falava, não, vou construir isso daqui. E aí eu iniciava na segunda-feira. Eu pegava firme segunda, terça, quarta, quinta, sexta já me dava aquela ânsia, aquela vontade de beber. E aí eu entrava num modo final de semana. E aí eu confundia fim de semana com fim do mundo. Mas como assim, Vinícius? Você sumia, você brigava, você fazia uma coisa, você fazia outra? Não. O que acontecia era o seguinte: sexta-feira eu começava a tomar uma cerveja, sábado eu tava de ressaca, aí saía de manhã para comer um feijão, alguma coisa, porque aqui na Bahia a gente tem esse costume, né, de comer feijoada de manhã cedo, 6 7 horas da manhã, 5 horas. E depois da feijoada já caía outra cerveja e virava o dia bebendo, domingo a mesma coisa, e segunda eu acordava destruído, tá? Aí eu pergunto pra vocês o seguinte: qual é o dinheiro que vai restar no seu bolso quando a tua rotina é gastar tudo que você ganhou durante a semana no final de semana? Me respondam isso. E na maioria das vezes, o que é que acontecia? Eu botava a culpa na vida, que era difícil, que alguém no passado tinha me prejudicado. Realmente, alguém me prejudicou, mas isso não justifica que eu ficasse um grande período de tempo travado, procurando desculpa para que minha vida, porque minha vida não estava andando. O grande culpado era eu.
tá? E aí, o que acontece? Eu iniciei um protocolo para perder peso por questão de saúde. E esse protocolo, ele tem medicamentos, tem coisas que você tem que fazer, né, para que você consiga, enfim, ter êxito no processo de emagrecimento. Eu não sou médico para indicar nada para ninguém, mas assim, gente, o que isso tem me ajudado, eu perdi a vontade de beber, eu perdi a ansiedade, perdi não, eliminei em nome de Jesus. A compulsão alimentar, a minha mente ela tem mais clareza para fazer minhas coisas e eu não acordo segunda-feira com ressaca moral. Eu perdi 16 quilos nesse processo e continuo perdendo. Isso aí, tipo assim, tem uma coisa que é muito importante, tem uma coisa que foi muito importante para mim. É que há 2 anos atrás eu já falava, inclusive eu falei com um irmão que a vida me deu, o seguinte: véi, isso me atrapalha. A bebida ela me atrapalha. Porque ela me faz procrastinar. Ela me faz gastar dinheiro dos projetos que eu tento construir. Ela faz com que eu dê mais importância para a saída, para a bebida, o bate-papo com alguns amigos no bar do que minha própria família. Então, assim, isso tá me atrapalhando. E foi importantíssimo eu perceber isso para que eu desse continuidade, né, no processo. E quando eu falo para vocês que a maioria desses gurus falam que a pessoa tem que ter uma rotina saudável, não deve beber, não deve fumar, não deve isso. Eu nunca fui assim de fumar também não. Não deve aquilo. Não é que isso daí é o ponto principal, é que é o início de tudo, porque quando você começa a fazer isso, consequentemente você passa a ter hábitos que te levam ao sucesso, beleza? Então, se você não bebe, você procura ambientes de quem não bebe. Consequentemente, os ambientes de quem não bebe, na maioria das vezes, te trazem produtividade, porque as pessoas que lá estão, exemplo, eu troquei o bar por uma cafeteria. Então, geralmente você chega numa cafeteria, o cara tá lendo, tá conversando com alguém de negócio, tá tomando um café, mas tá batendo um papo de business, esse tipo de coisa. Pelo menos aqui na região funciona assim, beleza? Eu não torro dinheiro que eu vou ter que mijar ele, perdão pela palavra, 30 minutos depois, velho. Eu consigo pegar esse próprio dinheiro e investir nos meus projetos. Isso daí me destravou. Isso daí fez com que eu conseguisse, e eu falei para vocês em outros vídeos, pegar a própria tecnologia que eu tô criando via inteligência artificial e comercializando para outras pessoas. E eu sempre tive essa expertise de ir aprendendo coisa nova e conseguir comercializar essas coisas novas. Porém, eu nunca ficava com o recurso necessário para fazer com que esse processo ele fosse evoluindo e eu investindo no próprio processo. Vocês já pararam para pensar que às vezes a gente se auto-sabota, né? Com critérios que, assim, a gente não exerce, não põe para funcionar em nossas vidas. E aí, em dado momento, a gente começa a reclamar da vida. Eu já fiz muito isso. Ah, nada dá certo e tal, que isso, que aquilo. O erro era eu. O erro era eu, tá? Vou beber mais água aqui para falar com vocês. Vou fazer uma conta. Esse ano, eu sei que para muita gente não é quase nada. Isso. Assim, eu tava com um dinheiro de um bem que eu tinha vendido para comprar outro bem. Eu tive que comprar outro correndo, porque senão ia acabar o dinheiro e eu não ia comprar outra coisa. Porque eu tava gastando dinheiro com aquela compulsão, comida, bebida, vou fazer uma coisa, vou fazer outra. Olha que loucura que eu tava fazendo. E sabe quando você, não vou beber hoje. Aí você começa, uma caixa de latinha, uma coisa, outra. Quando você vê, vai passando o tempo, tu já gastou 2, 3, 4, 5 mil daquele dinheiro. Com isso, hoje eu não tenho mais esse custo, tá? E aí, a importância de estar falando isso aqui pra vocês é o seguinte: eu tô falando de importância o tempo todo. Enquanto você não entender aquilo que te faz mal, o que é, para onde que tá escorrendo a sua possibilidade de vitória, você tem um grande problema. Quando você percebe isso, você continua com um grande problema, mas é aquilo, você sabe como lidar com ele. Você vai procurar meios para lidar. O meu caso é o seguinte, no protocolo de emagrecimento que eu comecei a fazer, o medicamento ele me ajudou com isso, mas só que da mesma maneira que ele me ajudou a não querer beber naquele primeiro momento, ele me permitiu enxergar o quão benéfico é não beber. E eu não estou dizendo que isso é um problema para você, eu estou dizendo que é para mim. Talvez o que a bebida faz na sua vida seja, em relação a malefício, seja muito inferior ao que ela fazia na minha.
E aí começa a sobrar dinheiro para você investir em você, para você começar a comprar roupa, para você começar a comprar carro, para você começar a investir nos seus negócios, entendeu? Inclusive, em breve vocês vão ver esse escritório aqui melhor, que eu comprei algumas coisas, né? Então a gente vai dar uma reformada nele aqui, as coisas vão melhorar, né? E aí, lembra que eu falei para vocês que você precisa ter uma direção para saber onde é que você quer chegar, você precisa ter uma operação para que você ganhe dinheiro com essa operação, né? E você precisa ter um local para você investir nesse dinheiro. Então hoje eu acredito que no primeiro momento eu já encontrei três. Eu posso encontrar mais coisas depois. Só que assim, o que entra, eu sei o que fazer para me gerar mais. Onde eu quero chegar, eu também sei. Talvez eu possa ultrapassar. E o que fazer para obter recurso, eu também sei. Perceberam? E tudo isso se conecta com uma simples rotina diferenciada. Porque você muda de ambiente, você muda, muda a conexão com as pessoas que não te trazem nenhum tipo de benefício. Você deixa de gastar dinheiro, de torrar dinheiro com besteira. Você cria melhores hábitos, né? E você cria mais responsabilidade. Isso faz uma diferença enorme na vida do ser humano, tá? Imagina você que o fato de você criar uma nova habilidade pode te render 10, 20, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Eu vendi que eu criei através de uma habilidade nova que eu construí em minha vida, que foi por inteligência artificial, por 20 mil dólares. Vocês têm noção do que é isso? Eu não gastei 300 reais para fazer o sistema, só que eu tinha uma ideia, habilidade de fazer essa ideia funcionar. E aí, a partir do momento que eu criei novos hábitos, criei novas conexões e comecei a me conectar com pessoas de negócio, eu peguei essa ideia que eu tirei do papel e conseguir, através de network de conexão, comercializar essa ideia por um valor muito bom e quem comprou está muito feliz e está ganhando dinheiro com isso e eu ainda sou sócio. Prestaram atenção? A virada de chave em 2 meses pelo fato de mudar o hábito, mudar pessoas, mudar ambientes e fazer com que aquelas habilidades, por mais que eu sempre tenha criado habilidades em minha vida, eu nunca conseguia manter a constância e executar. Aquelas habilidades que eu criei, ou que você vai criar lá na frente, se você substituí-los por hábitos bons, você vai conseguir colocar elas para te render, elas para renderem a vocês bons frutos, beleza? E por que que eu tô falando isso aqui? É prova social. Eu só comecei a acreditar nisso depois que começou a dar certo. E eu precisava compartilhar isso aqui com vocês, beleza? Além disso, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui que muito me interessa e pode interessar vocês também. Pessoal, a gente vive um momento que, não sei se vocês já ouviram um ditado popular que fala assim, um ponto antes da curva. Inteligência artificial hoje é um ponto antes da curva. Eu sei que vocês estão sendo bombardeados com informação o tempo todo, mas já perceberam que quem tem um pouquinho a mais de informação, quem busca um pouquinho a mais de informação, consegue se sobressair contra outras pessoas? Às vezes você acha que o conhecimento básico que você tem é besteira, mas acredite, tem várias pessoas que não chegam nem perto disso. E isso vale dinheiro. Cabe a você procurar uma maneira de monetizar isso. E dependendo do meio que você tiver, você não vai ter nenhuma ideia. Por que que eu tô te falando isso? Porque meios produtivos fazem você ficar produtivo. Meios improdutivos te deixam mais improdutivo ainda e te arrastam para baixo, tá? Eu vivi isso há muito tempo em minha vida, então eu posso e tenho autonomia para compartilhar essa informação aqui com vocês. Acredito que nesse primeiro momento era isso que eu queria compartilhar, tá? Independente do seu não vício ou da coisa que te atrapalha, ser o álcool como é em minha vida, o cigarro como é na vida de outras pessoas ou alguma outra coisa que te traga malefício, cabe a você identificar e ceifar da sua vida. Quando você elimina, as coisas começam a andar. E eu tô sendo a prova viva disso, tá? Tamo junto, obrigado pelo seu tempo. Espero que você curta esse vídeo e nos comentários você me dê ideias de novas coisas para gravar e falar aqui com vocês. Lembrando que meu vídeo vai ser sempre assim, esporádico, bate-papo, tá? Não é nada institucional. Beleza? Mas tamo junto. Até mais.